Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula sobre os sistemas orgânicos humanos e hoje a gente vai falar do sistema circulatório, do sistema cardiovascular, beleza? Na semana passada a gente falou sobre o sistema respiratório e o sistema respiratório está muito relacionado, né, com a dinâmica do sistema cardiovascular, pois ele vai estar relacionado com a oxigenação do sangue e o sistema circulatório vai proporcionar, né, a distribuição desse sangue oxigenado, né, para diversos tecidos corporais e também por retirar o sangue desoxigenado, né, e com gás carbônico para ser excretado lá nos pulmões humanos, beleza? Então, esses dois sistemas estão intimamente relacionados e por isso estudá-los é de extrema importância para vocês entenderem de forma global como que esses sistemas se relacionam com a dinâmica de distribuir esses gases e especificamente para o sistema circulatório as demais funções que ele vai exercer na homeostase do organismo, beleza? Então hoje a gente vai falar dos vasos sanguíneos, da dinâmica do coração, como que o coração se contrai, tudo isso focado no vestibular e correlacionar com algumas doenças que acometem esse sistema, beleza? Então, para começar a aula de hoje, vamos falar sobre as funções, né, desse sistema circulatório, que é muito importante vocês saberem essas funções, né, porque as provas de vestibular acabam descrevendo e cobrando de vocês a relação desse sistema circulatório com as funções que ele exerce. A primeiro deles, né, a primeira dessas funções seria o fornecimento de nutrientes, não só, né, a distribuição, né, de gases, né, como eu mencionei anteriormente, mas também a distribuição de nutrientes que advém da alimentação. Então a gente estudou o sistema digestório, né, nas aulas retrasadas e a gente viu, né, que o nosso sistema digestório quebra os macronutrientes e diversas micromoléculas que acabam sendo absorvidas, né, no intestino e esses nutrientes que são absorvidos eles são distribuídos, né, para as células do corpo por meio do sistema circulatório. Então, além da fornecimento desses nutrientes, advém também, né, a retirada dos metabólitos, né? Esses nutrientes são distribuídos, são metabolizados nas células e os metabólitos sintetizados nas células devem ser retirados também, né? Para não intoxicar a célula. Então, o sistema circulatório ele também vai retirar para ser excretado esses metabólitos do corpo humano. Tudo bem? Outra função muito importante desse sistema é a manutenção da pressão arterial, né? Então, a pressão nas artérias, a pressão exercida, né, dentro das artérias também deve ser regulada, né? A gente vai relacionar um pouquinho da regulação quando a gente falar do sistema nervoso, mas hoje a gente vai falar também um pouco dessa pressão arterial. O transporte de hormônios, que é muito importante, né, para exercer a função do sistema endócrino, que foi o primeiro sistema que a gente mencionou nessa série de aulas, a regulação da temperatura corporal. Então, em momentos mais frios, em momentos mais quentes, a gente vai ter a mudança, a modificação, né, do sistema circulatório para poder perder e conservar calor. Então, no frio, por exemplo, a gente vai ter uma vasoconstrição, que vai proporcionar a perda de calor, menor perda de calor. Então, os vasos periféricos, né, que são os vasos da pele, da nossa superfície corporal, eles vão se contrair para perder menos calor para o ambiente e, com isso, conservar o calor dentro do corpo. Já no momento de maior calor, num dia quente, por exemplo, a gente tem uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai estar muito relacionado com a perda de calor, perder calor para que não haja um superaquecimento corporal. Então, o sistema regulatório também vai estar relacionado com a regulação da temperatura. E além de todos esses mecanismos, né, que vão estar relacionados com a função desse sistema, a gente tem diversos outros ajustes homeostáticos, ou seja, de equilíbrio, né, dos diversos sistemas do corpo. Então, o sistema circulatório tem uma grande importância aí para a manutenção da vida humana, beleza? Então, por isso que os acometimentos, as doenças que acometem esse sistema acabam sendo muito graves, né, e
por isso prevenir essas doenças cardiovasculares são de extrema importância, né, para a prevenção de doenças. Então, falando um pouquinho mais, né, especificamente na distribuição desses nutrientes, então a gente tem diversos tipos de vasos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a característica, mas a gente tem as artérias, né, que vão se dividir em artérias menores chamadas arteríolas. Essas arteríolas vão desembocar nos capilares, que são vasos presentes entremeados nos tecidos corporais. Esses capilares, né, vão ser distribuídos entre os tecidos corporais e vão estar muito relacionados com o transporte, né, de substâncias para as células dos tecidos. Então, nessa figura aqui, a gente observa, né, o contato dos capilares com as células. Então, a gente vai ter, né, a questão da eliminação de resíduos e também por o transporte de gases, né, a saída do CO2 da célula, a entrada do O2, né, o oxigênio para dentro da célula. A gente tem nessa figura representada também a regulação neuroendócrina, então vão chegar hormônios nas células específicas nos quais os mesmos devem estar exercendo um mecanismo de ação. Né? A gente também vai ter a distribuição, né, de nutrientes e água, como eu mencionei anteriormente. E aí toda essa distribuição, né, o que necessita voltar para o coração, vai voltar por meio das veias. Então, todo o sangue que sai do coração, ele vai sair por meio de artérias, né? E essas artérias vão se ramificar em arteríolas, chegando aos capilares. Depois dos capilares, esse sangue ele vai para as veias, para veias menores chamadas vênulas, depois das vênulas para as veias, e as veias vão desembocar lá no coração novamente. Então, as artérias, as principais diferenças, né, que a gente vai falar mais ou menos mais para frente, a gente vai relacionar com a quantidade e o tipo de sangue que vai estar distribuído em cada tipo de vaso. Mas essa figura eu quero mostrar para vocês especificamente a distribuição dos nutrientes entre os capilares e as células. Bom, a gente falou um pouco na aula de tecido conjuntivo especial, falando um pouquinho do tecido sanguíneo. Então a gente vai revisar um pouco desse tecido sanguíneo, né, do sangue propriamente dito. Então o sangue ele é dividido em plasma, né, e elementos figurados. Os elementos figurados têm os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, que são os mais importantes a gente relacionar. E a gente tem diversas proteínas e substâncias distribuídas, né, dissolvidas dentro desse plasma, que vão estar relacionados com a composição líquida desse sangue, né? E todos esses elementos, essas células do sangue, elas vão estar distribuídas, né, pelo plasma e compondo, né, a composição total global do sangue, né, que vai estar relacionado aí com o equilíbrio de diversas funções vitais. Então a gente tem os glóbulos brancos participando aí da função imunológica, as plaquetas na função da coagulação, como a gente mencionou lá na aula de tecidos, as hemácias, uma função muito importante na distribuição dos gases, né? Distribuição do oxigênio, do CO2, beleza? Então aqui a gente tem um quadrinho mais que vocês podem dar uma olhada, a composição do sangue, né? Do plasma e tanto dos elementos figurados. Então, do plasma a gente tem aí 91 a 92% de água dissolvendo diversas substâncias como proteínas. A principal dela é a albumina. A albumina, né, dissolvida nesse plasma, ela vai estar muito relacionado com a manutenção da função da força osmótica do sangue, né? Então, a quantidade de albumina no sangue, ela vai estar muito relacionada com a osmose. E a gente vai falar um pouquinho das forças, né, mais para frente, e essa força oncótica, né, osmótica, vai estar muito relacionado com essas proteínas dissolvidas no plasma, e a principal delas seria a albumina. A globulina também são proteínas presentes no plasma sanguíneo. A globulina vai estar muito relacionada com o transporte de hormônios e outras substâncias importantes, né? E aí que vão ser transportados por meio dessas proteínas chamadas globulinas. E além de todas essas proteínas que eu mencionei, há diversas substâncias como íons, glicoses, lipídios, aminoácidos, vitaminas, gases e outros que vão estar dissolvidos no plasma também em menor quantidade.
Nos elementos figurados, aí vocês conseguem ver a distribuição de cada um, de hemácias, leucócitos, neutrófilos, os leucócitos no total, né? E as plaquetas, beleza? Bom, não esqueceremos, né, de mencionar, como a gente mencionou na aula de tecidos, né, a relação com a síntese, né, desses elementos por meio da medula óssea. Então, a medula óssea é presente principalmente nos ossos longos, como o fêmur, né, que é o osso da coxa, né, presente no membro inferior, e também aqui nas espinhas ilíacas, né, da bacia. A bacia, que a gente chama de bacia, né, também vai ter presente grande quantidade de medula óssea, tá? Principalmente no adulto. E essa medula óssea vermelha, né, chamada de medula óssea vermelha, ela vai estar relacionado com a síntese, né, desses elementos. Então a gente tem os eritroblastos, né, produzindo os eritrócitos, que são as hemácias, beleza? Os megacariócitos produzindo as plaquetas, as células, os blastos, né, tudo chamado blastos, são células percussoras, né, que vão sintetizar tanto a linhagem dos glóbulos blancos mieloides, né, e a linhagem linfóide aí representada, que vão sintetizar os linfócitos, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B, como a gente mencionou lá na aula de tecidos. Se vocês não lembram as especificidades, né, de cada uma dessas células aqui, volta lá nas aulas de tecido que a gente fala de sistema imunológico, de diversas funções dessas células. É muito importante vocês saberem essas funções, porque aqui é só uma revisão, beleza? Bom, aí agora a gente chega especificamente nos vasos sanguíneos, né? Como eu já mencionei para vocês lá, distribuição artérias, capilares, depois o sangue transportado para a veia. Então, a primeira diferenciação é o conteúdo, tá? Primeiramente, fala-se que a artéria, né, as artérias possuem um sangue oxigenado. Então, o sangue arterial é o sangue que tem oxigênio presente nas hemácias. Então, qual a importância disso? Que a artéria, né, que é os vasos, né, que vão levar o sangue que sai do coração para os tecidos, vai exercer a função aí de oxigenação. Então as artérias, elas vão levar sangue oxigenado para os tecidos, oxigenar os tecidos, beleza? E aí, por meio dos capilares, né, esse oxigênio é difundido para as células, é metabolizado lá pela respiração celular, e a respiração celular vai produzir o CO2, o gás carbônico, beleza? O gás carbônico ele vai ser dissolvido de novo para o capilar e vai se ligar às hemácias novamente, o gás carbônico, beleza? Então, quando a hemácia, né, ela vai passando pelo capilar e chega na veia, ela já está cheia de gás carbônico. Então é uma hemácia desoxigenada, porque em vez do oxigênio, ela tem agora o metabólito, que é o gás carbônico. Então o sangue presente nas veias apresenta um sangue desoxigenado, um sangue com gás carbônico, beleza? Então a primeira diferenciação que vocês devem ter em mente: a sangue arterial é um sangue oxigenado, e o sangue venoso, que é das veias, é o sangue desoxigenado. Tem uma exceção para essa regra, tá? Que eu vou falar mais para frente, que é da artéria pulmonar e veia pulmonar, beleza? Que eu vou falar mais para frente quando a gente falar de circulação do coração, que vocês vão entender o porquê que tem essa exceção, beleza? Mas de modo geral, as artérias têm sangue oxigenado e veia sangue venoso. Outra diferenciação funcional é que as artérias possuem maior pressão dentro dos vasos, ou seja, porque pelo fato, né, delas possuírem, né, de levarem sangue diretamente do coração para os tecidos, o coração exerce uma pressão muito grande para elas
para elas poderem, né, distribuir essa quantidade de sangue para os tecidos periféricos, beleza? Então, essas artérias elas possuem maior pressão dentro dos seus vasos. Já as veias estão trazendo o sangue de volta dos tecidos para o coração. Então apresenta uma pressão bem menor do que nas artérias, beleza? Então a pressão dentro da veia é bem menor. E isso vai estar muito relacionado com a disposição, né, das camadas de cada vaso. Então nessa figura, vocês conseguem observar que cada vaso, né, a artéria e a veia, elas têm uma distribuição de túnicas, né, de camadas. Então, a camada íntima, né, que é a camada mais interna, a túnica íntima, é chamada também de camada de endotélio, né? Ela reveste a camada mais interna desses vasos. Logo em seguida, ela tem uma camada subendotelial e uma lâmina elástica, logo em seguida desse endotélio. Beleza? Nessas camadas tem vários tipos de proteínas, como proteoglicanos, glicopeptídeos, a disposição das células endoteliais, né, é muito importante, que ela vai estar muito relacionada com a ativação, né, de cascata de coagulação, homeostase desses vasos. Então, quando eles contraem, quando eles dilatam, vai estar muito relacionado também com essas camadas, beleza? A camada elástica é muito importante, a lâmina elástica, principalmente aquela questão que eu falei para vocês, de distensão, né, desses vasos. Então esses vasos vão distender e contrair, então necessita de uma elasticidade, né? A gente tem uma túnica média também, que vai estar relacionado com uma camada muscular lisa. Então essa túnica média vai estar muito relacionada nas artérias com a concentração, né, dessa pressão, com o controle dessa pressão. Então, como são vasos que exercem, né, que a pressão é muito exacerbada, esse músculo liso acaba sendo mais grosso. Então, vocês conseguem observar que a túnica média na artéria é muito mais grossa do que na veia, para controlar, para conter essa pressão arterial, beleza? Para o vaso não romper, por exemplo. Outra túnica, né, outra camada, que é a camada mais externa, que é a túnica adventícia, né? Essa túnica adventícia vai ser a camada mais externa, que vai recobrir, né, esses vasos na porção mais externa de cada vaso, beleza? Então, vocês conseguem observar que esses vasos, né, vão se interligar pelas redes de capilares e vão desembocar, né, o sangue vai desembocar nas veias para retornar para o coração. Uma observação, né, dessa figura, né, que vocês conseguem visualizar também, é que nas veias ela tem uma válvula, né, uma válvula também chamada. Essas válvulas, né, são muito importantes nas veias para conter o retorno. Então, o sangue, né, que estão presentes, o sangue que está presente nas veias, ele deve ser direcionado para o coração, tá? Então, como não tem uma bomba diretamente relacionada, né, com a pressão sobre a veia, o retorno venoso, né, o retorno do sangue pelas veias, ele não pode refluir. E essas válvulas, né, ele ajuda a não refluir, né, esse sangue contra o fluxo que deve ser feito para o coração. Então, essas válvulas, uma diferenciação também, né, da veia para a artéria, que a veia apresenta essas válvulas, e é muito importante vocês anotarem isso aí, que isso já foi questão de prova, beleza? Bom, aqui uma figura bem ilustrativa, né, de um museu do corpo humano sobre a distribuição de inúmeros vasos sanguíneos. Aqui são vasos arteriais. Nos livros de anatomia, tá? Por questões mais práticas de visualização, as artérias são representadas por vasos vermelhos e as veias são representadas por vasos azuis, beleza? Mas na vida real não é assim, tá, gente? Logicamente, o sangue arterial é um sangue muito mais vermelho vivo, mas o sangue venoso é um vermelho mais escuro, mas não tem essa diferenciação de sangue azul, tá bom? Aqui mais uma figura para vocês diferenciarem, né, a artéria da veia. Então, essas camadas é muito importante vocês saberem. Aqui é uma figura muitíssimo importante para vocês entenderem, né, as forças que vão ser exercidas dentro dos vasos arteriais, principalmente, dos vasos sanguíneos, para o controle da difusão de substância, difusão de água, né, e a manutenção da pressão dentro desses vasos.
Então, tem uma distribuição, um diagrama chamado Forças de Frank-Starling, né, que foi o nome do pesquisador, né, na época, que visualizou e dimensionou essas forças, né, de pressão que vão estar em equilíbrio para fazer a manutenção da pressão dentro do lúmen do vaso, ou seja, dentro do interior do vaso sanguíneo. Então, a gente tem a íntima relação desses vasos sanguíneos com os tecidos adjacentes, né? E a matriz extracelular de cada tecido, ok? Que é o interstício. E aí a gente vai ter o equilíbrio tanto da pressão hidrostática dentro do vaso, que é exercida dentro do vaso para fora, beleza? A pressão oncótica, né, dentro do capilar, dentro do vaso, representado pela setinha amarela, que é a pressão osmótica, que vai estar muito relacionado com a distribuição de proteínas, que eu mencionei lá atrás para vocês, beleza? Então, a concentração de proteínas dentro do vaso sanguíneo vai estar relacionado com a pressão osmótica exercida dentro desse vaso, beleza? A pressão hidrostática do tecido adjacente, beleza? Da pressão como representado na figura azul clara, né, intersticial. Então, é a força da água dentro dos tecidos exercidas sobre o vaso sanguíneo. E a pressão osmótica intersticial, ou seja, as proteínas dissolvidas no interstício, ou seja, no tecido extracelular fora do vaso. Então, essas forças elas devem estar em equilíbrio, e se eu desequilibrar uma dessas forças, a gente vai estar relacionado com a maior ou menor quantidade de água dentro do vaso sanguíneo. E isso vai estar relacionado muito com a quantidade de sangue dentro do vaso, beleza? Então, uma questão bem prática para vocês. Tem uma doença de déficit proteico, né? Que vai estar relacionado com a baixa quantidade de proteínas. E se eu tenho baixa quantidade de proteínas dentro do vaso, como por exemplo a albumina, a pressão osmótica dentro do vaso vai estar muito diminuída. Ou seja, eu tenho uma pressão osmótica diminuída, então eu vou perder água para os tecidos adjacentes. Tudo bem? Então eu posso formar o chamado edema, né, em tecidos adjacentes. Eu vou diminuir o volume intravascular, o volume de sangue. Então, qualquer desequilíbrio relacionado à quantidade desses fatores e a desequilíbrio dessas pressões vão estar relacionados com a quantidade de sangue, de água dentro desse sangue. Beleza? Bom, um fator muito importante relacionado com a pressão dentro do vaso sanguíneo é hoje a chamada doença hipertensão arterial sistêmica, né, que é a pressão dentro das artérias. Hoje, né, a hipertensão arterial é uma doença crônica muito presente no quadro de doenças no Brasil e no mundo, né? É uma das doenças mais prevalentes no mundo, com maior quantidade de pessoas acometidas, né? Que está muito relacionado com a obesidade, com o tabagismo, com a terceira idade, né? Então, as pessoas estão vivendo mais, então o acometimento de hipertensão arterial acaba sendo muito relacionado. E a hipertensão arterial, como o próprio nome já diz, é uma tensão, é uma hiperpressão, né, dentro da parede das artérias, que vão estar relacionados com diversos fatores, tá? Tanto pelo desequilíbrio das forças que eu mencionei para vocês, então eu tenho uma maior pressão exercida na parede das artérias, né? Que vai estar relacionado com vários fatores, como por exemplo ingesta de sal, enrijecimento da parede das artérias, que não vão estar relacionados com a distentibilidade, né, da elasticidade da parede das artérias, que vão desencadear um quadro de hipertensão arterial, beleza? Essa hipertensão arterial não só vai estar relacionado, né, com essa questão da pressão dentro dos vasos, mas essa pressão vai acometer diversas outras doenças, tá? Como, por exemplo, o AVC, o acidente vascular cerebral, né? A redução da função renal, o infarto e doenças cardiovasculares, beleza? Então, isso é muito importante para vocês saberem, coloquei aqui em questão de conhecimento.
Agora, nesse slide, né, para a gente relembrar a aula passada, a gente falou da oxigenação do sangue. Então, a gente vai ver, né, que os vasos pulmonares vão estar em íntima relação com os alvéolos. Então, quando chega, né, o sangue desoxigenado, ele libera, né, o CO2 para o alvéolo, né? E essa liberação vai por diferença de pressão. Então eu tenho menos quantidade de CO2 no alvéolo e mais quantidade de CO2 no sangue que chega no pulmão, beleza? Então eu vou tá relacionado o que nessa figura, né? Eu vou dissolver, né, por diferença de pressão. Lembra que vai do maior pressão para menor pressão? Então o CO2 vai do capilar desoxigenado para o alvéolo pulmonar e de mesma forma, né, como tem bastante quantidade de oxigênio no alvéolo, né, que foi inspirado, o oxigênio é dissolvido, né, pelo processo de hematose, oxigenando essas hemácias que passam por ali, beleza? Então esse processo de hematose, de oxigenação, de transporte de gases que é oxigenada no pulmão, né, que a gente mencionou na aula passada, essa hemácia oxigenada agora, né, uma pressão de O2 muito maior, vai ser distribuída pelo sistema circulatório. Aqui uma figura das hemácias. Então essas hemácias elas têm um formato bicôncavo, que é muito importante para aumentar a superfície de contato dessa hemácia com os gases, né? Então esse formato é especificamente para otimizar, né, o transporte, a dissolução e o transporte desses gases. E dentro das hemácias, como a gente mencionou lá na aula de tecidos, a gente tem a hemoglobina, que é uma cadeia de 4 proteínas, 2 proteínas alfa e 2 proteínas beta, com 4 grupamentos M, tá? Cada grupamento M desse, né, é sintetizado por moléculas de ferro, e cada grupamento desse vai estar relacionado com a ligação com uma molécula de oxigênio. Então, uma hemoglobina se liga a 4 moléculas de oxigênio, beleza? E isso já foi questão de prova. O que acontece com essa ligação com o oxigênio? A gente tem a ligação desse oxigênio por meio de afinidade desse grupamento M com essas moléculas, beleza? Então, a quantidade de oxigênio vai determinar a afinidade dessa hemoglobina por essa molécula de O2, beleza? Não cabe aqui ficar especificando muito para vocês, mas é bom vocês saberem dessa ligação em que a afinidade muda, ok? Algumas alterações na conformidade da hemácia vão estar relacionadas com doenças, como por exemplo, a principal deformidade de hemácia, que é uma doença genética, né, que relaciona com a cadeia de hemoglobina, é a anemia falciforme. A anemia falciforme acomete, né, pessoas que acabam sintetizando a chamada hemácia falciforme, que é em forma de foice, beleza? Então vocês conseguem observar na figura a diferenciação da hemácia normal por uma hemácia da anemia falciforme, em forma de foice, beleza? A anemia falciforme é presente muito no Brasil, né? E as pessoas são acometidas principalmente pela incapacidade dessa hemácia deformada em ter a dissolução, né, não ter o formato adequado para dissolver os gases para dentro do meio intracelular. E aí o oxigênio não tem uma geometria celular favorável, né? A hemácia não tem uma geometria celular favorável para que o oxigênio chegue dentro dela e consiga se ligar à molécula de hemoglobina, tá? Além de ela ter uma hemoglobina defeituosa, tudo bem? Então, o paciente, né, a pessoa que é acometida pela anemia falciforme, ela tem diversas disfunções, não só pela baixa oxigenação do sangue, como também por causa que essas hemácias falciformes, elas acabam se aglomerando e ocluindo vasos sanguíneos, desencadeando diversos sintomas, beleza? Outro tipo de anemia muito importante, a anemia, gente, é a baixa quantidade, baixa síntese, né, de hemoglobina no sangue, tá? Que vai desencadear baixa produção de hemácias também, beleza? A anemia ferropriva é por baixa quantidade de ferro, tá?
A anemia ferropriva ela acomete principalmente crianças, né, que estão em fase de crescimento e necessitam cada vez mais de ferro, né, para sintetizar mais hemácias. E se não tem uma alimentação adequada, né, principalmente com vegetais verdes escuros, como por exemplo brócolis, couve, espinafre, e também com alimentação por carne, né, carne vermelha principalmente, acaba desencadeando a anemia ferropriva. Outras condições também, como as gestantes, né, que necessitam de grande quantidade de ferro, né, acabam sendo acometidos por anemia ferropriva. E aí vários sintomas, né, como por exemplo a dificuldade de síntese de tecidos, as deformidades teciduais, a pessoa fica cansada, fatigada, né? Tem uma palidez cutânea, palidez das mucosas, aí fica tudo branco, beleza? Perde a coloração. Então, só para vocês conhecerem algumas doenças, né, que podem cair no vestibular para vocês. Outra questão muito importante que vai estar relacionado com o aumento da síntese de hemácias é o hormônio chamado eritropoetina. Anotem esse hormônio. A eritropoetina ela é sintetizada pelos rins. E como que ocorre a estimulação dos rins para ele sintetizar a eritropoetina? A principal estimulação é a baixa taxa de oxigênio no sangue, ou seja, a baixa oxigenação sanguínea. E aí, se eu tenho baixa oxigenação sanguínea, o rim vai ser estimulado a sintetizar a eritropoetina. A eritropoetina ela é jogada no sangue, dentro da corrente sanguínea, e ela vai se ligar a receptores na medula óssea, estimulando uma maior produção de hemácias, beleza? E aí você aumenta a quantidade de hemácias dentro do sangue para compensar essa baixa oxigenação sanguínea, beleza? E não comprometer a vitalidade dos tecidos e a disponibilidade de oxigênio. Uma figura aí que eu estou mostrando nesse slide é a presença de jogadores usando, né, uma máscara de oxigênio, né, tipo uma nebulização, para poder otimizar a oferta de O2. E isso ocorre muito em jogadores de futebol, né, e de outros esportes que vão para locais, né, que não são habituados em locais de altas altitudes, né, e acabam indo jogar nesses lugares. Esses jogadores eles devem passar, né, por um processo de aclimatização, né, de passar um período, né, durante esse clima de ar rarefeito, que a gente chama, que é um ar de baixa oxigenação, que está presente principalmente em cidades de altas altitudes, né, aqui na América Latina, né. Muitos jogadores vão jogar em cidades do Chile, da Argentina, do Equador, que são em altas altitudes, e eles devem ir 3 semanas antes, um mês antes, né, do jogo, para poder passar por esse processo de se climatizar, né, com aquele ambiente de ar rarefeito, principalmente por causa da eritropoetina, tá? Porque como é um ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio, né, eles vão estimular a síntese de eritropoetina indo para esses ambientes um mês antes ou 3 semanas antes. E aí eles vão aumentar a quantidade de hemácias dentro do sangue e aí vai otimizar a taxa de oxigenação desse sangue para poder fazer com que eles joguem melhor, né? Aumentando a oxigenação dos músculos, de outros tecidos, e que eles não sejam fatigados, né? Fiquem cansados muito mais rapidamente se eles não passarem por esse processo de aclimatização, beleza? Então, falamos tudo até o momento, né, do processo de oxigenação da hemácia, de distribuição do sangue, da diferenciação de artérias e veias, e aqui uma figura bem didática, né, de como a circulação ocorre, né, e é que essa figura que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Eu falei para vocês da circulação das artérias e veias e as principais diferenciações entre elas. Então, aqui vocês vão observar
a principal exceção que eu falei para vocês do sangue oxigenado e do sangue desoxigenado, tá? Então, todos os vasos que saem do coração para os tecidos são chamados de artérias, beleza? Então, artérias são vasos que saem do coração. Veias são todos os vasos que saem dos tecidos e chegam no coração. Então, todo vaso que chega no coração é chamado de veia. Isso vocês devem estar, isso deve estar presente na cabeça de vocês, bem solidificado, beleza? Bom, aprendido isso, a gente consegue observar nessa figura que o sangue, né, que vem do corpo, ele chega, todo o sangue, todos os capilares vão desembocar nas veias e todas as veias vão desembocar nas veias cavas. A veia cava, ela vai desembocar no coração lá no átrio direito, beleza? Que eu vou falar um pouquinho para vocês dessas câmaras mais para frente. Mas de modo geral, quem vai levar o sangue para o coração é a veia cava, do corpo para o coração, beleza? Bom, quando esse sangue, né, desoxigenado que chega pela veia cava, ele necessita ser levado para o pulmão para ser oxigenado, beleza? Esse sangue vai sair do coração por meio da artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar é a única artéria que leva sangue desoxigenado. Ela vai levar sangue do coração para o pulmão para chegar nos capilares dos pulmões para ser oxigenado, beleza? Quando esse sangue é oxigenado, ele volta pela veia pulmonar e essa veia pulmonar vai levar sangue oxigenado, ou seja, com oxigênio, novamente para o coração, beleza? Chegando na veia pulmonar, esse sangue oxigenado, ele chega no coração pelas câmaras do lado esquerdo e sai esse sangue oxigenado pela artéria aorta, que é a maior artéria do corpo, beleza? Essa artéria aorta, ela vai ser distribuída, vai distribuir o sangue para diversas outras artérias que vão distribuir o sangue por diversos tecidos do corpo, beleza? Então, nessa figura a gente tem duas pontuações. Primeiras delas, que tem dois tipos de circulação. Uma circulação sistêmica, né, que vai estar relacionado com todo o corpo, com todos os tecidos, e uma circulação pulmonar, né, relacionado com a distribuição de sangue entre o pulmão para ser oxigenado e o coração, beleza? Outra pontuação, a principal exceção que eu falei para vocês, a regra, né? Então a gente tem a artéria pulmonar levando sangue desoxigenado, beleza? Sem oxigênio, e a veia pulmonar levando sangue oxigenado. Então essa é a principal diferença, né, que vocês devem estar ligados se cair na prova perguntando a composição desses vasos, que é diferente dos demais que eu mencionei para vocês, beleza? Bom, agora a gente vai falar especificamente do coração, que é a estrela aí desse sistema cardiovascular. Então, toda essa distribuição de sangue pelo corpo, ele vai ser otimizada, essa distribuição vai ser otimizada, né, pelo coração, que é a nossa bomba, né, que vai bombear esse sangue para que chegue desde o seu dedinho do pé até o seu cérebro, né, para fazer a distribuição do sangue. O coração vai estar muito relacionado com essa bomba, né, com essa força de distribuição desse sangue. Então aqui uma figura, vocês conseguem observar o tamanho do coração humano, né, de um adulto. Então quando a gente abre quando os médicos abrem o tórax, né, a gente consegue observar essa figura, essa distribuição aqui, tá, do coração. Não é esse formato, né, de mais ilustrativo que as pessoas costumam fazer, como nessa figura, beleza? Então, primeiramente, a gente tem a distribuição, né, bem observada nessa figura aqui, na divisão em 4 câmaras cardíacas, tá? Bom, a gente tem as câmaras divididas em átrios e ventrículos, beleza? Átrios e ventrículos. Os átrios são as câmaras mais superiores, beleza? E os ventrículos são as câmaras mais inferiores. A gente tem os átrios e ventrículos direitos, o átrio e o ventrículo direito, beleza? E o átrio e o ventrículo esquerdo, né? Obviamente, né, que são as câmaras do lado esquerdo do coração e as câmaras do lado direito do coração, beleza?
Então, qual é a principal relação aqui nesse slide que a gente consegue observar? Então, a veia cava, né, vai trazer sangue para o átrio direito, então são representados aí a veia cava superior e a veia cava inferior, mas vocês não precisam se ligar nessa divisão, beleza? As veias cavas vão desembocar no átrio direito. O átrio, né, do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito, beleza? Depois que o sangue chega no ventrículo direito, ele vai desembocar lá na artéria pulmonar, beleza? A artéria pulmonar vai levar sangue venoso, né, sangue desoxigenado para os pulmões para serem oxigenados, beleza? Depois esse sangue oxigenado volta pela veia pulmonar e desemboca lá no átrio esquerdo, beleza? Depois que o átrio esquerdo recebe esse sangue, ele vai jogar o sangue lá para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo necessita jogar sangue para o corpo todo por meio da aorta. Então ele vai ejetar sangue para a aorta para levar sangue para o corpo todo, tá? Aqui uma figura mais didática para vocês entenderem essas câmaras cardíacas, tá? Então a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, essas câmaras do lado direito do coração, o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Vocês conseguem observar que a parede, né, do coração, a parede muscular do coração do lado do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa, né? E por que ela é mais espessa? Vamos pensar junto comigo. O ventrículo esquerdo ele vai ser responsável por ejetar o sangue oxigenado para a aorta para jogar por corpo todo. Ou seja, ele tem que exercer uma pressão muito maior sobre a aorta, né? Para conseguir levar sangue para o corpo todo. Então, é uma câmara cardíaca que tem maior pressão dentro do coração, né? Porque ela precisa de maior força para jogar, né? Então, essa camada é muito mais grossa para poder contrair com força para jogar muito mais sangue para a aorta. Beleza? Essa é a primeira observação que eu faço aqui para vocês. Outro ponto é as válvulas, né, presentes entre os átrios e ventrículos, que são chamadas válvulas atrioventriculares, beleza? Essas válvulas são também chamadas de válvulas, tá? Não se atentem muito a essa nomenclatura. A gente tem a válvula tricúspide, né, do lado direito do coração, e a válvula mitral, também chamada de bicúspide, beleza? Porque apresentam a válvula tricúspide, 3 cúspides, né, 3 componentes que vão compor essa válvula, e a válvula mitral, 2 componentes, 2 cúspides, beleza? Numa figura mais para frente vocês vão conseguir observar, ok? Essas são as válvulas atrioventriculares. A válvula tricúspide do lado direito, válvula mitral do lado esquerdo, beleza? Antes da gente passar pela próxima figura, é importante a gente salientar que o coração está presente entre os dois pulmões numa região chamada mediastino, dentro do tórax, beleza? E ele é protegido, né, pelas arcos costais, né, presentes, que vão proteger o tórax, né, não só o coração, mas também como os órgãos vitais, como o pulmão. E o coração vai ter íntima relação aí com os dois pulmões, beleza? Então, aqui, de modo geral, a distribuição da circulação entre o pulmão, né, e o coração, vocês conseguem observar. Então, o sangue chega pelas veias cavas, desemboca no átrio direito, depois passa pela válvula tricúspide, chega no ventrículo direito, depois ele segue para ambos os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, beleza? É oxigenado, depois esse sangue volta para o átrio esquerdo, vai por meio da válvula mitral, né, ou bicúspide, para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo segue para todo o corpo por meio da artéria aorta, ok? Bom, aqui é uma figura para vocês diferenciarem as válvulas. Então, do lado direito tem a válvula tricúspide, onde vocês conseguem observar que tem 3 cúspides, beleza? 3 septos que vão compor essa válvula. Não precisa gravar esses nomes, tá, gente? É só para vocês conhecerem. A outra válvula, né, a válvula mitral, vocês conseguem observar que tem 2 cúspides, 2 componentes que vão formar essa válvula. E outras 2 válvulas, né, que são chamadas de válvulas semilunares,
que são a válvula pulmonar e a válvula aórtica, beleza? A válvula pulmonar vai se ligar à artéria pulmonar, beleza? Ventrículo direito com a artéria pulmonar. E a válvula aórtica vai separar a artéria aorta do ventrículo esquerdo, beleza? Por que vocês têm que conhecerem essas válvulas, tá? Que elas vão impedir o refluxo de sangue, tá? Então, quando o sangue passa do ventrículo esquerdo, né, por exemplo, para a artéria aorta, a válvula aórtica se fecha para que esse sangue não volte, beleza? Então, é muito importante isso. Outra questão muito interessante, né, sobre essas válvulas, que quando todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida, seja em filme, seja até no médico, escutando, né, o coração, o barulho do coração, tum-tá, 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 tum-tá. Esse barulho do coração de tum-tá, 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 ele vai ser desencadeado, né, no estetoscópio, que é o aparelho que vai escutar esses sons, por causa do fechamento dessas válvulas. Então, um tum-tá, o tum é o fechamento das válvulas atrioventriculares e o tá é o fechamento das válvulas semilunares, beleza? Então, esse som que deve ser cavalgado, né, tum-tá, 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 ele é desencadeado, né, por meio do fechamento dessas válvulas. Então é uma questão interessante, não cai em vestibular, mas eu quero que vocês conheçam, né, para a vida de vocês saberem da onde que vem esse som do coração, beleza? Uma coisa muito importante, né, que está representado na figura a seguir, nessa figura, com relação à circulação. O coração ele vai bombear sangue por meio da contração, tá? Ele vai se contrair para poder ejetar esse sangue para os vasos. Então, o momento de contração a gente chama de sístole, tá? A sístole, né, que representa na nossa figura a sístole dos ventrículos, tá? Os ventrículos vão contrair para poder ejetar sangue para os vasos sanguíneos, né, e poder fazer a saída desse sangue para esses vasos. A diástole, tá? A diástole, ela é o relaxamento dessas câmaras. Então, quando os ventrículos relaxam, né, você vai ter a entrada de sangue para dentro dessas câmaras, beleza? Bom, é muito importante esses movimentos, vocês entenderem esses movimentos, que a relação entre os átrios e os ventrículos vão ser contraposição desses movimentos, tá? Então, por exemplo, quando os ventrículos estão relaxando em diástole, né, os átrios eles estão contraindo em sístole para poder ejetar sangue para dentro dos ventrículos. Ou seja, quando uma câmara está relaxando, a outra está contraindo para poder ejetar sangue para dentro da câmara e poder encher essa câmara de sangue, beleza? De modo contrário, ocorre quando os ventrículos estão em sístole, os átrios estão em diástole para poder se encherem de sangue, beleza? Então, esses movimentos é muito importante vocês saberem. Bom, e como que esses movimentos vão ocorrer, né? Essa sístole e essa diástole? Bom, muitos, na área da saúde, quem for estudar isso, vai saber que muitos chamam, né, de forma bem peculiar que o coração seria o segundo cérebro. Por que disso? O coração ele apresenta uma capacidade, né, de ter uma distribuição de sistema nervoso, né, células nervosas dentro dele, que proporciona que ele consiga bater independentemente. Então ele tem uma rede de fibras nervosas dentro do coração que vai estar relacionado com o compasso, né, e a sua independência. Então, o sistema nervoso ele consegue interferir na frequência cardíaca, né, logicamente, mas o coração bate independentemente da atividade cerebral, tá? Então, você tem um segundo cérebro aí presente no tecido muscular cardíaco. E isso é muito importante porque tem cenas, né, de filmes que você já deve ter visto, principalmente na série Grey's Anatomy, que as pessoas estão em morte cerebral, né, o cérebro está morto, mas o coração continua batendo, tá?
Então isso pode acontecer porque causa desse segundo cérebro que permanece a vitalidade. O coração continua batendo por causa dessas redes de fibras nervosas, mesmo que a pessoa não tenha atividade cerebral, beleza? Então, nessa figura vai ter dois tipos, né, de distribuição dessas fibras nervosas, né? Lá no átrio direito a gente tem um nodo sinoatrial, que é uma aglomeração de células nervosas. Esse nodo sinoatrial ele vai estimular, levar estímulos, né, liberar estímulos que vão ser distribuídos por todos os átrios, né, por vias nervosas. E essas vias nervosas, né, vão levar o estímulo até o nodo atrioventricular. Esse nome, logicamente, diz pra gente que é entre os átrios e ventrículos, né? Então eu tenho um nodo sinusal ou sinoatrial lá no átrio direito, levando fibras, emitindo fibras nervosas para o nodo atrioventricular, e do nodo, né, ou nó também chamado atrioventricular, vão sair fibras, né, chamadas feixes de His, né, que vão ser distribuídas por todo o tecido muscular cardíaco, por meio do sistema de Purkinje, fibras de Purkinje, tá? Esses nomes parecem difíceis, mas de modo geral, o estímulo nervoso começa no nodo sinoatrial ou sinusal, vai sendo distribuído por todo o coração até o nodo atrioventricular e chega sendo distribuído por meio desses feixes pelas fibras de Purkinje, beleza? Essas fibras nervosas estão muito relacionadas com a contração do coração e o compasso, né, da atividade elétrica do coração, de como a transmissão do impulso nervoso por meio dessas fibras vão incidir no compasso, né, dessa contração, na distribuição da sístole e da diástole. Então, entender como esses nós são distribuídos é muito importante para vocês entenderem como o coração tem um compasso, beleza? Então, isso é muito importante. Aqui vocês conseguem observar, né, uma figura mais detalhista, né, da distribuição dessas fibras, né, da rede de Purkinje pelos ventrículos e os nodos, né, os nó sinusal e nó atrioventricular, beleza? A distribuição deles. E aqui uma figura clássica, né, que representa a atividade elétrica do coração. Então vocês conseguem observar a onda P, que é despolarização atrial, tá? Então, lá nos átrios, isso aqui não precisa entender, tá, gente? Isso aqui é uma questão mais de ensino superior. Mas essa atividade elétrica aqui vai estar muito relacionada com a distribuição dos íons, né, da transmissão do impulso nervoso por meio dessas fibras, tá? Então, cada ondinha dessa aí representada no eletrocardiograma é a transmissão do impulso nervoso por meio das fibras nervosas. Então, a onda P ali, representado pelo P, é a transmissão do impulso nervoso pelos átrios, e o complexo, chamado complexo QRS, né, toda essa curvona e grandona QRS, é o impulso elétrico, a atividade elétrica pelos ventrículos, sendo distribuído pelos ventrículos. Então, essa atividade elétrica vai incidir sobre a predisposição da sístole e da diástole, beleza? Fazendo o coração contrair. Aqui uma questão muito importante para vocês entenderem a atividade elétrica. Na aula de sistema nervoso eu vou falar um pouco também do impulso nervoso pelo neurônio. Então, vocês conseguem observar que esse impulso nervoso, né, essa voltagem elétrica, ela vai ser proporcionada pela distribuição de íons pela membrana dessas fibras nervosas, beleza? E esses íons, a distribuição desses íons, principalmente do sódio, do potássio e do cálcio, vão desencadear o potencial. Lembra lá na física, vocês já tiveram física elétrica, se não tiveram, vão ver. O potencial elétrico, né, vai estar muito relacionado com a quantidade desses íons, tanto na membrana intracelular quanto na membrana extracelular. Tá? Então, quando começa o impulso nervoso ser gerado, o sódio ele começa a entrar para dentro da célula. Ele vai se aglomerando dentro da célula, beleza? Gerando um estágio, né, de polarização dessa célula. Depois o potássio ele começa a sair muito rapidamente e cálcio entrar, beleza? Depois começa, no decorrer do gráfico, tem um platô, né, uma
um momento em que fica estabilizado, né? E novamente esse potássio continua saindo para fora da célula, e no final você tem uma baixa quantidade de potássio, o potássio voltando para dentro da célula novamente e o sódio retornando para o lado de fora da célula, como restabelecendo o potencial de ação. Então tudo começa com o sódio entrando, depois o potássio saindo, e também a entrada novamente de cálcio, especificamente no músculo cardíaco, a continuidade desse processo e quando termina esse potencial de ação, volta novamente o potássio para o seu lugar e o sódio para o seu lugar de origem, beleza? Precisa gravar isso? Não precisa gravar isso, mas eu coloquei esse gráfico só para vocês entenderem como que o fluxo, né, o impulso elétrico é gerado, da onde que surge, né? Então o impulso é pelo desequilíbrio desses íons, né? A desproporção de sódio e potássio e também do cálcio entre a membrana desses neurônios aí presentes nessas fibras nervosas, beleza? Bom, para a gente terminar, uma questão muito importante envolvida nessa atividade elétrica é a característica muscular do músculo cardíaco, tá? Então vocês conseguem observar que são várias fibras, né, por vários núcleos, né, de tecido muscular presente nessa lâmina aqui para vocês. Mais para frente eu vou falar um pouquinho do tecido muscular quando a gente falar de locomoção, tá? Falando um pouquinho do músculo estriado, músculo liso, e aqui o músculo estriado cardíaco, né, que é um tipo de tecido muscular específico, ele vai ter várias disposição desses núcleos celulares, e eles têm uma característica muito importante presente nessa figura aqui, que são os discos intercalares. E o que são esses discos intercalares? São discos que proporcionam maior aderência entre as células musculares, que são até considerados por muitos autores como sincícios. E o que são sincícios? Sincícios são como formações teciduais em que as células estão tão aglomeradas, estão tão conjuntas, que parece que elas não têm mais membranas celulares e formam uma coisa só, entendeu? E o sincício é muito relacionado, eu falei para vocês na aula de tecidos, que as células se juntam tanto, acabam até perdendo as membranas celulares, formando uma coisa só, uma continuidade. E no tecido muscular cardíaco, a gente tem esses discos intercalares entre as células que vão proporcionar uma adesão tão grande, né? Então a gente tem zônulas de adesão, os desmossomos e as junções comunicantes, que vai ter um papel muito importante para a atividade elétrica. E por que as junções comunicantes, né, esses desmossomos, essas zonas de adesão que vão proporcionar adesão entre as células musculares, vão ser importantes? Porque lembra que eu mencionei que a atividade elétrica vai ser vai ser desencadeada pela disposição desses íons. Então a transmissão desse impulso nervoso vai passar por todas essas junções comunicantes, beleza? E essas junções comunicantes vão desencadear a atividade elétrica dentro do músculo cardíaco, beleza? Então, por isso que esses discos intercalares vão exercer extrema importância para a atividade elétrica dentro do coração, tudo bem? Voltando a uma figura anterior, essa figura a gente vai falar um pouco mais na aula de locomoção, mas vocês conseguem observar as principais diferenças, né, entre o músculo cardíaco, o músculo esquelético, né, e o músculo liso, beleza? Que a gente vai falar a diferenciação deles na próxima aula, beleza? Aqui os discos intercalares novamente, e aqui a gente consegue observar as camadas do coração que eu não mencionei para vocês. Então a gente tem o miocárdio, que é a camada muscular, que é a camada intermediária. A camada mais interna, que está presente dentro das câmaras do coração, dentro dos átrios e ventrículos, é a camada do endocárdio, beleza? Tem uma doença chamada endocardite, né, que são inflamações dentro desse endocárdio, beleza? E do lado de fora, a gente tem um pericárdio recobrindo todo o coração, beleza? O pericárdio, a gente tem um pericárdio parietal e o pericárdio visceral, beleza? Bom, outra questão muito importante relacionada com a anatomia do coração são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, né? O coração propriamente dito, que vão ser relacionadas com a aorta. Então a gente tem as artérias coronárias, beleza? Que vão irrigar o coração.
E tem uma doença chamada muito importante, muito presente, né, no cenário epidemiológico do Brasil, que seria o infarto, né, do miocárdio, o infarto agudo do miocárdio, que é justamente a obstrução dessas artérias coronárias, levando a uma lesão desse músculo cardíaco, né, por causa da isquemia. Ou seja, você tem várias doenças que formam uma placa chamada placa aterosclerótica, né, que vai ocluir essas células, essas artérias coronárias, né, formando trombos. E aí o sangue oxigenado não chega ao músculo cardíaco. E o músculo cardíaco, que possui uma alta atividade, né, que necessita de grande quantidade de oxigênio, ele para de funcionar, gerando lesão nesse músculo cardíaco. E aí, uma pessoa que vai tendo um infarto, né, ela pode ter forte dor no peito e desencadear uma parada cardíaca, beleza? E aí, se ela não for levada para o pronto-socorro, a pessoa acaba evoluindo para o óbito, beleza? Bom, essa placa de aterosclerose, né, que é a de ateroma, né, que desencadeia a aterosclerose, como mencionei para vocês, vai estar muito relacionado que a gente falou na aula de tecidos, né, e na aula de bioquímica sobre o LDL, que é o mau colesterol, né, que é a proteína que leva colesterol do fígado, né, para os tecidos periféricos, beleza? E aí, essa proteína em grande quantidade, né, principalmente relacionado com a alimentação não saudável, alimentação rica em gorduras, ela começa a se aglomerar, né, na parede dos vasos sanguíneos. E aí forma essas placas de aterosclerose que podem obstruir a passagem de sangue e desencadear vários fatores como a oclusão de artérias e o infarto do miocárdio, beleza? Outro fator muito importante é a formação de trombos, principalmente nas veias, beleza? A formação de trombos vai estar muito relacionado com uma doença chamada trombose venosa profunda, beleza? Que é a formação de trombos nas veias, que vai ter vários fatores como hipercoagulabilidade, vários fatores desencadeando coagulação sanguínea, formando trombos dentro dessas veias, beleza? Então, quem for seguir a área da saúde vai estudar um pouquinho mais sobre esses trombos que vão desencadear a redução do retorno, né, do sangue por meio das veias. Bom, gente, é muito importante para a gente encerrar essa aula de hoje que as doenças cardiovasculares elas são as mais prevalentes, né, as mais presentes nas causas de óbitos no mundo, tá? Então, o infarto, as doenças vasculares, as doenças e outras complicações decorrentes, né, dessas doenças cardiovasculares, como o AVC, a doença renal, elas estão entre as principais causas de morte no mundo. E são doenças que não são transmissíveis, são doenças crônicas e que estão muito relacionadas com o estilo de vida. Então, por isso que elas podem ser prevenidas, tá? Então, tem vários fatores de risco para essas doenças, como o uso do tabaco, né, o tabagismo, a obesidade, a alimentação não saudável, né, com rica em gorduras, açúcares, carboidratos em demasia, beleza? E o sedentarismo, que são os principais fatores de risco. Então, para prevenir uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, o alcoolismo, fazer exercícios físicos regulares, são uma das melhores formas, né, para reduzir, né, o risco de desenvolver essas doenças cardiovasculares. Tudo bem? E isso o Enem cobra, tá? Principalmente o Enem, conhecer esses fatores de risco, de prevenção, melhora a qualidade de vida, tá? É muito importante, principalmente por causa da importância dessas doenças para o cenário de saúde do Brasil, tá? E também do mundo, ok? Então, gente, cuide de sua saúde, faça exercícios regularmente, melhore a alimentação, tá bom? Principalmente para prevenir essas doenças. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, foi uma aula mais específica, né? Mas eu quero cobrir todos os parâmetros da matéria para que vocês não faltem com nenhum conteúdo, tá? E que se cair qualquer coisa no vestibular, vocês consigam dominar, beleza? Então, qualquer dúvida podem me procurar e estudem, ok? Até mais!